Agora, Montesano, sobre o investimento sustentável, assim, na prática, você fez alguns comentários interessantes sobre isso. Já vi algumas pessoas falando sobre a importância da redução de risco quando você faz um investimento sustentável, né? E você colocou um aspecto importante que é geração de lucro, né? Está aqui no mercado para isso. Existem casos em que esse aspecto ambiental, esse aspecto de sustentabilidade, ele acaba se tornando esse componente, esse vetor de geração de lucro acima de um outro projeto que não tenha esse vetor ambiental. Como é que vocês capturam isso? Ótimo, ótimo. Qual que é a nossa visão, tá? Esse tema de investimento sustentável é um pleonasmo. Daqui a 10 anos não vai se discutir mais isso. E aí eu vou voltar vou contar uma história que eu gosto de contar, que é uma analogia não perfeita, mas ela mostra um pouco nossa filosofia, tá? Se você vai nos anos 70 no mercado americano, 70, 80 ali, você teve a indústria de private equity explodindo, começando a ter os leverage buyouts, né, a indústria de private equity nascendo e explodindo aquela nova forma de fazer financiamento de ativos ilíquidos empresariais. Tá? O que foi isso? Era uma nova ferramenta acadêmica de corporate finance, né, de livros, textos e academias de medir valor de empresas, com uma nova disponibilidade tecnológica de você fazer alavancagem e usar mercado de capitais para, né, ter ferramentas de aquisição de empresas. E naquele momento, eu não estava vivo, mas contam a história, né, me contaram a história, de que o mercado de alguma forma tentou segregar as empresas. Então tá bom, então tem uma nova ferramenta, então tem empresa que é a empresa financeira, geridas pelos fundos de private equity com ferramentas financeiras, e tem as empresas tradicionais, ou familiares e tradicionais. O que a história mostrou pra gente? Foram dois grupos, a que adaptaram a inovação e a modernização, ou as que foram compradas ou vendidas, ou fechadas. Então, assim, naquele momento, nos anos 70, 80, veio para o mercado uma nova tecnologia né, no sentido do estrito senso da palavra, e uma nova filosofia barra teoria corporativa que maximizou o valor dos ativos para quem as implementasse. Quem não as implementou, na maravilha do capitalismo, ficou para trás. O que está acontecendo agora nessa agenda de transição, e por isso que a transição a gente gosta de reforçar muito essa palavra, porque a gente quer trabalhar com empresa de óleo e gás, com cimenteira, com aviação, com shipping, com todo mundo, é uma nova ferramenta de mensuração dos impactos sociais, ambientais e climáticos no portfólio de investidores e no dia a dia de empresas que está passando a ser disponível. Quem não adotar essas empresas, não adotar essas ferramentas, daqui a 10, 20 anos, ou vai ser comprado ou vai fechar. Não tem outra opção. E eu vou te dar um exemplo bobo, tá? Quando eu fazia uma análise de um projeto há 10 anos atrás, eu não fazia uma pergunta sobre o impacto social no território que aquela planta hidrelétrica, aquela planta de termoelétrica, sei lá, uma planta de biocombustível operava. Zero perguntas. A questão social e territorial era completamente irrelevante na análise de projeto. Hoje, se você vai furar um poço, em qualquer lugar que seja, até no meio do mar, a tua articulação territorial na comunidade de última milha é tão importante para o projeto que você sabe que se você não fizer aquilo bem feito, você pode gastar bilhões e um dia fechar a tua fábrica. Isso é só um exemplo de como essa mudança de Uhum. mentalidade, de novas ferramentas e, de novo, a tecnologia está nos permitindo chegar aí. E à medida que a gente vai tendo mais conscientização, seja da comida que você está comendo, do carro que você está dirigindo, né, ou do que você está passando no seu corpo, dos impactos ambientais e climáticos daquilo ali, a nossa mudança de consumo vai acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente está aqui no escritório de vocês na Faria Lima. Daqui a 10 anos, 15 anos, esse prédio aqui vai ser todo abastecido com biometano. 100%. 100% com biometano. Por quê? Aqui é uma área de alta renda, que o preço do gás muda uma vírgula na última linha das empresas, e é uma conscientização de que isso aqui você está se posicionando e descarbonizando o mundo dentro da sua possibilidade. Daqui a 10 anos, não vai ter executivo de nenhum banco brasileiro, nenhuma empresa grande brasileira, que não vai pegar um voo que não seja abastecido com combustível sustentável de aviação. Isso independente da regulação. Então você tem tanta mudança de comportamento do lado, eu diria, do consumidor, quanto, eu diria, a mudança de comportamento da última milha, do aspecto social, ambiental e climático, que ela é latente, quanto as agendas governamentais e regulatórias que vão te empurrar. Então, assim, a quantidade de fatores que está te empurrando nessa direção do que a gente chama da transição é tão grande que ou as empresas e os portfólios se adaptam ou vão underperformar, não tem outro caminho. Agora, como essa jornada? Aprendizado coletivo. Estamos descobrindo, mas o caminho é para lá. Esse trecho ficou muito bom, mas você vai ficar assistindo só corte mesmo? Clica aqui e veja o episódio completo que vai trazer muitos insights para você.
Ou então, clica aqui e veja mais um corte desse episódio.